Boa noite, meninos. Hoje a gente vai dar continuidade ao período perioperatório e hoje a gente vai falar um pouquinho do transporte do paciente para o centro cirúrgico e os cuidados de enfermagem no período intraoperatório. Vamos lá. O transporte do cliente é o momento de encaminhar o cliente ao centro cirúrgico e aí os funcionários têm que ter alguns cuidados. Observar e comunicar qualquer anormalidade em relação aos preparos prescritos no dia anterior, que são aqueles cuidados no pré-operatório imediato, como manutenção do jejum, se o paciente fez o jejum adequado, se a higiene corporal e oral foram feitas, administração da medicação pré-anestésica, verificar e anotar os sinais vitais, vestir as roupas hospitalares para o bloco cirúrgico, avental, touca e propé, certificar-se da remoção de próteses dentárias e de lentes também, oculares, joias e adornos. O transporte do cliente ele é executado pelo pessoal da unidade de internação ou do centro cirúrgico a critério de cada instituição. Algumas instituições têm os funcionários próprios só para o transporte do paciente. E a gente tem que observar que o posicionamento, o ideal é que o funcionário esteja na parte posterior, atrás do paciente, vendo o rosto e conseguindo conversar, essa posição que está correta, conversar e observar o paciente. E aí tentar tranquilizá-lo, escutar se ele tem alguma queixa nesse momento, para tentar encaminhar ele para o bloco de uma maneira mais tranquila, sem que ele passe por aquele sofrimento todo da angústia de estar indo para uma mesa cirúrgica. O período intraoperatório, ele começa com o paciente transferido para a mesa da sala cirúrgica e termina na sala de recuperação pós-anestésica. Como a gente viu na cirúrgica 1, as funções da enfermagem na sala de operação são descritas nos termos de atividade de circulação e instrumentação. Então, o circulante, ele gerencia a sala de operação e protege o paciente quanto suas necessidades de segurança, monitoriza as atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições da sala operatória. Faz a montagem da sala de operação, então vai observar todos os materiais que são necessários para aquela operação, vai fazer a testagem dos materiais que tem dentro do bloco cirúrgico, a circulação na sala operatória e, no final, a desmontagem da sala operatória para poder fazer a limpeza. Vamos entender o fluxo do paciente no centro cirúrgico. Então, o paciente, em primeiro lugar, ele vai ser recepcionado, vai chegar à recepção do bloco cirúrgico. Então, nesse momento, é fundamental identificar o paciente, chamá-lo pelo nome, checar a pulseira de identificação, conferir os dados com quem transportou. Além disso, deve verificar se o prontuário está completo, se os cuidados pré-operatórios foram realizados, se há anotação sobre problemas alérgicos e condições físicas e emocionais. Esses cuidados são absolutamente necessários para evitar erros ou realização de cirurgias em pacientes inadequadamente preparados. Após a checagem de todos esses dados, pode fazer a tricotomia, se essa for de rotina no hospital, e encaminhar o cliente para a sala de operação, porque a gente viu que a tricotomia ela é feita no máximo 2 horas antes da cirurgia ou dentro do bloco cirúrgico. E quanto mais próximo da cirurgia, menor o risco de infecção. Depois, esse paciente ele vai ser encaminhado para a sala cirúrgica mesmo, onde será realizado a cirurgia. Então, assim, essa identificação que foi feita na recepção, ela vai ser novamente feita para realmente evitar-se erros, que são aquelas checagens que faz antes do paciente entrar na sala, antes da cirurgia e no final da cirurgia, para ter certeza que todo o procedimento foi feito de maneira adequada. Então, vai receber o paciente na sala cirúrgica. Enquanto esse paciente estiver consciente, vai conversar com o paciente, orientar sobre os procedimentos que vão ser executados, identificar ele corretamente, verificar as anotações do prontuário e encaminhá-lo à mesa cirúrgica.
Para colocá-lo na mesa cirúrgica, retirar da maca para a mesa cirúrgica, a gente iguala a altura da mesa cirúrgica da maca e encosta uma na outra para facilitar a passagem. Aí aqui nesse desenho a gente mostra que é feita o transporte, a movimentação em bloco. Então, sim, os funcionários eles vão puxar o paciente para a mesa e da mesa eles vão, no final, retirá-los para a maca para ser encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Então, sim, esse procedimento, essa troca do paciente, é importante que tenha mais pessoas para ajudar, para não correr o risco da maca ela correr e o paciente ele cair da cama e sofrer algum tipo de trauma. Abrir a sonda se houver, colocar o suporte de braço acolchoado em um ângulo inferior a 90 graus com o corpo, a fim de prevenir complicações e processos dolorosos no pós-operatório, tá? Controlar a pressão arterial pelo monitor ou aparelho de pressão arterial. Observar se o anestésico administrado na dosagem certa para evitar a dor. Manter os olhos do cliente ocluídos, fechados, para evitar úlcera de córnea. Atentar para o posicionamento do cliente para evitar escaras e dor no pós-operatório. Evitar extravasamento de solução para fora da veia. O circulante também, além de auxiliar o anestesista no posicionamento do cliente, também auxilia, quando necessário, a suprir materiais, isso a gente viu também em cirúrgica 1, e durante a cirurgia comunica e registra as alterações do que observou. Também é atribuição do circulante ajudar os integrantes da equipe cirúrgica a se paramentarem. Aí aqui nessa fotinha está mostrando como é essa paramentação e o circulante da sala auxiliando na vestimenta na parte posterior, nas costas do cirurgião, do anestesista, isso tudo o circulante ele auxilia. E o amarrar também, porque essa parte frontal do capote ela é totalmente estéril, não pode ter contato nenhum, só que aí ele não consegue fechar, quem vai fazer fechar e amarrar todas as cordinhas vão ser o circulante. Também vai abrir o pacote com o impermeável sobre a mesa do instrumentador e a caixa de instrumentais sobre a mesa auxiliar. Auxiliar o anestesista a ajustar o arco de narcose e o suporte de soro de cada lado da mesa cirúrgica. Então, aqui, esse arco aqui, ó, ficou bem em cima da letra. Esse arco chama arco de narcose, que aqui eles vão colocar um campo estéreo, onde vai proteger, vai impedir que o paciente ele tenha a visualização do que está acontecendo no bloco cirúrgico. Aí tem as perneiras também, dependendo do posicionamento e do tipo de cirurgia, e as braçadeiras, onde coloca o braço do paciente e faz amarra os braços do paciente para evitar qualquer tipo de problema durante a cirurgia. Essa daqui já é o paciente na posição adequada, com suporte de soro, tá? Esse aqui é eles abrindo o material. E aqui é a placa de bisturi, que a gente vai ter uma aula sobre ela. Também vai fixar as pontas dos campos esterilizados recebidos do assistente no arco e suporte, formando uma tenda de separação entre o campo operatório e o anestesista. Se for utilizado o bisturi elétrico, faz necessário aplicar gel condutor na placa neutra. Aproximar da equipe cirúrgica o hamper coberto com campo esterilizado e o balde de lixo. Conectar as extremidades de borracha recebida do assistente ou instrumentador ao aspirador e ligá-lo. No transcorrer da cirurgia, alguns cuidados se fazem necessários. Dentre eles, ajustar o foco de luz sempre que solicitado, de forma a proporcionar iluminação adequada no campo cirúrgico, sem projeção de sombras e reflexos. Observar o gotejamento de soro e sangue, líquidos drenados e sinais de intercorrência.
controlar a quantidade e peso das compressas cirúrgicas e gases para evitar esquecimento acidental desses materiais no campo operatório. Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco de aspirador, porque os médicos eles vão estar concentrados na cirurgia em si. Então, essa observação do que está acontecendo ao redor é de responsabilidade do circulante, ok? Os registros são feitos em impressos próprios, anotando-se os medicamentos, soluções, sangue, equipamentos utilizados, intercorrências com o cliente, o nome da operação, da equipe cirúrgica, bem como o início e o término da cirurgia. Então, sim, cada hospital tem o seu impresso próprio, onde vai ter todos esses campos de anotação, tá? Que devem ser preenchidos, não pode deixar de ser preenchidos, tá? E assinados também. Ao final da cirurgia, desliga-se o foco e o aparelho, afasta-se os equipamentos e os aparelhos da mesa cirúrgica, remove os campos e pinças e outros materiais sobre o cliente. Lembrando que após o término da cirurgia, enquanto o paciente está dentro da sala cirúrgica, ele não pode ficar em nenhum momento sozinho, tá ok? Aí agora a gente vai ver também um pouquinho sobre as diretrizes básicas para manter a asepsia cirúrgica. Porque antes do início da cirurgia, já na mesa cirúrgica, vai ser realizado essa asepsia e tem todo vários aspectos, não todos, vários aspectos que vão fazer auxiliar para manter essa asepsia cirúrgica. Então, a asepsia cirúrgica, ela previne a contaminação das feridas cirúrgicas, a flora cutânea natural do paciente ou infecções pré-existentes podem provocar uma infecção pós-operatória da ferida. A adesão rigorosa aos princípios da asepsia cirúrgica pela equipe da sala operatória é básica para prevenir infecções no local cirúrgico. Então, essa asepsia ela vai prevenir que ocorra infecções operatórias da ferida. Então, sim, ela tem que ser rigorosamente realizada e acompanhada, porque ela já auxilia a prevenir a maioria das infecções no local cirúrgico. Então, vamos lá ver essas diretrizes. Todo material que entra em contato com a ferida cirúrgica ou usado dentro do corpo do paciente, eles devem ser estéreis. Tá? Então, a superfície ou os artigos estéreis podem tocar outras superfícies ou artigos estéreis e permanecer estéreis. Então, assim, todos os materiais que vão ser utilizados no paciente, ele é estéril. Se dois materiais estéreos eles se encontram, ele continua estéril, porque está sendo usado dentro do corpo estéril do paciente, ok? Os capotes usados pela equipe cirúrgica, eles são considerados estéreis na parte frontal, no tórax, ao nível do campo estéreo. Então, a partir na região frontal do tórax, ao nível do campo estéreo da mesa, esse espaço ele é denominado estéreo. Os campos estéreis, eles são empregados para criar uma zona estéreo, que às vezes eles vão operar um local pequeno, mas é colocado todo esse campo ao redor do paciente, porque vai fazer essa zona estéreo, onde o médico ele pode se apoiar ou apoiar algum material, porque aquela área é estéreo. Os artigos devem ser dispensados para um campo estéreo de acordo com métodos que preservam a esterilidade dos artigos e a esterilibilidade do campo estéreo. Depois que uma embalagem estéril é aberta, as bordas são consideradas não estéreis. Vocês lembram que a gente fez aquele fechamento do invólucro e a abertura. Então, aquelas pontinhas que a gente pegou para abrir aquele material, aquelas pontas elas já são consideradas não estéreis. Então, não pode fechar novamente aquele material achando que ele continua estéril, não. E se você fechar usando aquele mesmo invólucro, aquela mesma borda, é contaminado. Tem que ser reprocessado para ser esterilizado novamente.
As pessoas paramentadas e os artigos estéreis fazem contato apenas com as áreas estéreis. A enfermeira circulante e os artigos não estéreis fazem contatos apenas com as áreas não estéreis. Então, assim, o técnico circulante ou a enfermeira circulante, ela não vai ter contato com aquela área estéril, que é aquela área do paciente com os campos cirúrgicos, os médicos já paramentados. Então, assim, não tem contato ali. Ali só as pessoas que estão devidamente paramentadas que vai ter contato com a área estéril. Então, a circulante, ela vai ficar circulando mesmo, oferecendo todos os materiais que o cirurgião, os instrumentadores, eles vão necessitar. O movimento ao redor do campo estéril não deve causar contaminação do campo. As áreas estéreis devem ser mantidas dentro do campo de visão durante o movimento ao redor da mesa. Sempre que uma barreira estérea é rompida, a área deve ser considerada contaminada. Uma laceração ou perfuração do campo cirúrgico permite o acesso a uma superfície não estéril abaixo, o que torna a área não estéril. Esse campo cirúrgico deve ser substituído. Então, que ocorra alguma laceração, alguma perfuração desse campo cirúrgico, que são aqueles campos maiores que ficam por cima do paciente, esse tem que ser trocado, porque aquela área é considerada contaminada, porque ela teve acesso a tecidos não estéreis. Todo campo estéril é constantemente monitorado e assim mantido. Os artigos de esterilidade duvidosa são considerados não estéreis. Os campos estéreis são preparados o mais próximo possível do momento do uso. As bactérias transmitidas, isso já em relação agora ao ambiente. As bactérias transmitidas pelo ar são uma preocupação. Então, para diminuir a quantidade de bactéria no ar, a ventilação padrão da sala cirúrgica oferece 15 trocas de ar por dia, das quais pelo menos 3 são de ar frescos. Então, eles usam um aparelho chamado EPA, que vai fazer essas trocas por pressão positiva, então vai manter aquele ar sempre livre de bactérias. E também são mantidas uma temperatura de 20 a 24 graus Celsius, a umidade entre 30 e 60% e pressão positiva nas áreas relativa às áreas adjacentes. Então, a temperatura também ela é precordial, importante para que evite a disseminação de bactérias naquele local. Então, assim, a temperatura ela é sempre mais baixa. Eles têm esses filtros de ar que proporcionam essas trocas, as trocas de ar mesmo por dia. E outro ponto, a circulação desnecessária de profissionais e a movimentação física podem ser restritas para minimizar as bactérias no ar e para alcançar uma taxa de infecção na sala cirúrgica inferior a 3 a 5% na cirurgia limpa, propensas a infecções. Então, assim, a gente sabe que a sala cirúrgica ela é uma área restrita. Então, ali dentro da sala operatória só tem que estar a equipe e os profissionais que estão atuando naquela cirurgia, o médico e todos os profissionais que estão ali, eles vão ter que estar paramentados. Os que não estão em contato com o campo estéril, eles têm que estar tudo de máscara, touca, propé, para evitar e evitando o contato com essa área estéril. Lembrando que a máscara ela tem que cobrir o nariz e a boca, a touca tem que cobrir todo o cabelo e o propé para evitar contaminação, ok? Vamos agora, a gente viu essas complicações na cirúrgica 1, a gente vai retomar elas um pouquinho, porque para a gente dar aquela continuidade do pré-operatório, a gente foi para o intraoperatório, vai ver as complicações do intraoperatório, depois a gente vai ver posicionamento, o cuidado no RPA, para depois a gente ir para o pós-operatório.
Então, assim, a gente vai dar uma revisada rápida sobre essas complicações que ocorrem no intraoperatório, tá? As principais complicações, que são náusea e vômito, anafilaxia, hipóxias e outras complicações respiratórias, hipotermia e hipertermia maligna. Espero que vocês estejam lembrando da aula de cirúrgica 1 sobre essas complicações. Então, se a náusea e os vômitos. Como a gente já tinha falado, alguns anestésicos, eles podem produzir hipersecreção de muco e saliva, podendo ocorrer também vômito ou regurgitação, especialmente quando o paciente ainda tem alimento no estômago. Por isso que eu falo da importância do jejum ser confirmado e para evitar que ocorra esse tipo de complicação. Então, o que a gente faz nesse momento? Aí, nesses casos, o paciente ele deve ser lateralizado, lateraliza o pescoço, a cabeça do paciente. A parte da mesa que sustenta a cabeça, ele vai estar na mesa cirúrgica e, como a gente viu, ela é móvel. Deve ser abaixada e utilizar-se uma cuba-rim para colher o vômito, até mesmo para não contaminar a área estéril. E como já vai ter feito a ligação confirmado que o aspirador está funcionando, que isso aí a gente sabe que é feito antes de iniciar a cirurgia, vai se realizar a aspiração das vias aéreas do paciente para remover a saliva e os conteúdos gástricos, para evitar a broncoaspiração e possível pneumonia pós-operatória. A anafilaxia é uma reação alérgica aguda com risco de vida que provoca vasodilatação, hipotensão e constrição brônquica. Então, os brônquios eles vão fazer o quê? Vão fechar. Podem existir um potencial para anafilaxia de algumas substâncias administradas, medicamentos, ou aplicadas, selantes de fibrina ou adesivos tissulares, ou ainda látex. Então, sim, por isso que é importantíssimo a gente confirmar que o paciente tenha ou não algum tipo de reação alérgica. Às vezes a gente fala assim, você tem alguma alergia? Aí o paciente ele não tem nenhuma reação alérgica a nenhum medicamento, mas ele é alérgico a ovo, ou ele é alérgico a látex, ou ele é alérgico a leite. Então, assim, a gente tem que conhecer todo esse histórico de alergia. Então, assim, tentar aprofundar. Tem alergia a alguma medicação, algum alimento, algum produto, para ter certeza que esse paciente não tem essa predisposição a ter uma anafilaxia durante a cirurgia. Hipóxia e outras complicações respiratórias. Pode ser proporcionada por ventilação inadequada, oclusão da via aérea, intubação inadvertida de estômago. A troca gasosa pode ser comprometida por depressão respiratória, causada pelos agentes anestésicos, a broncoaspiração, que aí vai ser, o paciente ele vai broncoaspirar aquela secreção, e posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. A avaliação da perfusão e da oximetria são importantes para avaliar a hipoxemia. Por isso, observar a perfusão capilar do paciente, se está cianótico, se não está. Observar a oximetria de pulso, que vai estar no monitor cardíaco. É importantíssimo para avaliar essa hipoxemia. Então, assim, o paciente ele pode estar mal posicionado, e aí ele não está conseguindo respirar direito. Pode ser que a ventilação está inadequada, ou o médico ele pode ter feito uma intubação inadvertida, então ao invés de intubar e ir para as vias aéreas, ele foi para o esôfago, tá? Então o paciente ele não vai receber a quantidade de ar necessário, tá? Hipotermia é indicada para uma temperatura abaixo de 36,6 graus Celsius. Pode ocorrer como consequência de a baixa temperatura da sala, que a gente sabe que a sala ela tem que ficar de 20 a 26 graus Celsius. Infusão de líquidos frios, que a sala vai estar fria, então assim, os líquidos que são infundidos, eles também estão em temperatura mais frias. Inalação de gases frios durante a
anestesia e durante a intubação. Cavidades abertas, quando o paciente ele tem uma cirurgia aberta, onde as cavidades ficam abertas, então também ele absorve mais o frio, então ele pode ter também hipotermia. Atividade muscular diminuída, idade avançada, que tem pouco tecido adiposo, e também agentes farmacológicos utilizados, como vasodilatadores, anestésicos gerais, eles também podem proporcionar essa hipotermia. Então, quando o paciente entra em hipotermia, o aquecimento ele deve ser gradual, com cobertores ou mantas térmicas. Nunca utilizar bolsa de água quente para esse fim. Então, assim, vai fazendo esse aquecimento gradual no paciente, até mesmo para evitar queimaduras. A hipertermia maligna, como a gente viu, ela é um distúrbio muscular hereditário e ela é quimicamente induzida por agentes anestésicos por inalação, que é o alotano e o enflurano, e os relaxantes musculares, que é a succinilcolina. O estresse e alguns medicamentos, como simpaticominéticos, que é a epinefrina, teofilina, aminofilina, os anticolinérgicos, como a atropina, e os glicosídeos cardíacos, que são os digitálicos, podem induzir ou intensificar essa reação. Então, os sinais clínicos mais comuns da hipertermia maligna são taquicardia acima de 150 batimentos por minuto, disritmia ventricular, hipotensão, débito cardíaco diminuído, oligúria, podendo levar à parada cardíaca. Observa-se ainda movimentos tetânicos e rigidez. A febre, a febre alta, ela é um dos últimos sintomas que aparece na hipertermia maligna. O tratamento, o que eles fazem? Eles vão parar imediatamente com a inalação do anestésico, que ela é o indutor, induz a esse problema. Então, para com o anestésico e o paciente ele vai ser hiperventilado com oxigênio a 100% e vai ser administrado o dantrolene sódico, que é um relaxante muscular, e o bicarbonato de sódio é administrado de imediato quando o paciente ele apresenta essa hipertermia maligna. Seja a luz onde você passar, tá? Os exercícios eu vou colocar para vocês. E na próxima aula a gente vai adentrar em outros assuntos relacionados ao posicionamento do paciente, evitar algumas complicações relacionadas ao posicionamento, tá? A gente vai ver o bisturi elétrico,